Olá, hoje, dia 8 de maio de 2020, trago mais uma vez uma repercussão do artigo publicado no dia de ontem, dia 7 de maio, na coluna Opinião do jornal Folha de Boa Vista. Mas antes de começar, e até porque eu mencionei esse quadro, essa pintura no artigo, eu vou falar um pouco sobre o quadro A Verdade Saindo do Poço. Esse quadro que está colocado aqui ao lado, de Jean-Léon Gérôme. É um francês, um pintor francês, e que foi feito o quadro, essa pintura, em torno de uma crônica, de uma fábula, né, entre a verdade e a mentira. Eu acho que a maioria de vocês conhece essa fábula, mas por isso eu vou ser bem breve, fazer só um resumo do que dizia essa fábula, como uma introdução às observações que nós fizemos no artigo publicado no dia de ontem. Vamos lá. A Verdade Saindo do Poço, a fábula nos conta que, certo dia, houve um encontro entre a verdade e a mentira. As duas se encontraram e a mentira puxou conversa com a verdade e disse: olha que dia, o dia hoje está lindo. E a verdade, desconfiada, foi lá, olhou para o céu e viu que realmente o dia estava lindo. Saíram caminhando, chegaram à beira de um poço, e a verdade e a mentira juntas. A mentira se volta para a verdade e diz: olha que água gostosa, essa água está maravilhosa, vamos tomar um banho juntas? A verdade, mais uma vez desconfiada, foi lá e tocou a água, observou e viu que realmente a água estava chamativa, gostosa. E ambas tiraram as roupas e entraram no poço. Num determinado momento de distração, a mentira saiu do poço, vestiu as roupas da verdade e saiu correndo. A verdade, quando percebeu que tinha caído num golpe, se desesperou, saiu do poço e saiu correndo atrás da mentira, que estava transitando entre as pessoas vestida com as roupas da verdade. As pessoas, quando começaram a ver a verdade passar correndo nua, as pessoas começaram a virar o rosto, a se sentir horrorizadas, a julgar a verdade porque estava nua. Então a verdade, se sentindo constrangida, retornou ao poço, entrou no poço e de lá nunca mais saiu. Por isso que a gente costuma ver muitas mentiras vestidas com a roupa da verdade circulando pelo mundo e sendo aceita pela sociedade, porque a sociedade não está preparada e também não quer ver e reconhecer que a verdade é nua e crua. Essa é uma crônica sobre essa pintura que acabei de mencionar, que está aqui ao lado. Pois bem, eu escrevi o título do artigo escrito no dia de ontem, dia 7 de maio, eu intitulei O Brasil volta às ruas e Rodrigo Maia veste um terno de velcro. E inicio a discussão, a crônica, informando sobre as recentes manifestações ocorridas no Brasil. Se você não percebeu, mesmo porque a mídia não tem divulgado, pelo menos não com a intensidade que ela tem ocorrido, a população voltou às ruas de forma espontânea, convocada pelas redes sociais, o povo voltou às ruas. As manifestações estão sendo rotineiras todos os finais de semana, desde o meado do mês de março. E essas manifestações, por mais que a mídia tente denegrir o movimento popular, essas manifestações são legítimas. É um direito da sociedade brasileira se manifestar. É um direito basilar da democracia. A liberdade de expressão é, sem sombra de dúvida, a maior expressão da liberdade. E sem a liberdade, que está umbilicalmente ligada à democracia, nós não temos democracia. Tentar denegrir o movimento porque um ou outro infiltrado no movimento, uma ou outra pessoa imbuído de propósitos múltiplos, antidemocráticos, e reconheço que existe, tentam, de todas as formas, criminalizar o movimento. Um movimento legítimo. Infelizmente,
a mídia prefere dar publicidade em torno dessas pessoas, em torno desse movimento, desses poucos infiltrados que tentam sabotar um movimento legítimo, ao invés de buscar identificá-los. Porque o correto seria identificá-los e excluí-los do movimento, para que eles respondam. A partir da identificação, respondam judicialmente pelos atos antidemocráticos que estão praticando, aproveitando o movimento legítimo. Se você tem alguma dúvida ou não gosta de movimentos populares, do povo na rua, repense o seu conceito de democracia. Somente países totalitários é que impedem o povo de ir às ruas reivindicar, cobrar melhorias, fiscalizar. Eu sei que nós não estamos vivendo um momento adequado para manifestações. Claro que não. Não é um momento adequado para manifestações. Mas nós não vivemos no mundo ideal, no mundo do perfeito, no mundo de tudo é maravilhoso. Também não é o momento, e isso era bom que fosse dito, que aqueles que cobram o movimento também cobrassem. Também não é o momento dos políticos roubarem o dinheiro público. Eles estão se aproveitando, e você está fazendo vista grossa, eles estão se aproveitando dos decretos de pandemia que os autorizam a fazer compras sem licitações, a contratar sem licitação, para extorquir, para roubar o dinheiro do meu suor e do seu suor, o dinheiro público. Infelizmente, nós não nos livramos ainda da corrupção, dos políticos corruptos, que infelizmente, não são minoria. Pelo que a gente tem visto nos noticiários, não são minorias. Infelizmente, nós não chegamos ainda nessa maturidade política. Portanto, o movimento precisa acontecer. Não estou dizendo que seja esse o momento, mas precisa acontecer. Nós não podemos falar contra o movimento, porque quem fala contra o movimento agora não pode se contradizer amanhã ou depois. Temos que combater as aglomerações, até para não proliferação do vírus, do coronavírus, da pandemia, etc. e tal. Ótimo, óbvio, nós temos essa responsabilidade. Mas não vai ser criminalizando, nem tirando a legitimidade e a democracia de um movimento legítimo do povo, que nós vamos conseguir isso. Uma coisa não elimina a outra. Eu espero que tenha conseguido me fazer entender. Mas se não fiz, não custa nada complementar com uma leitura num artigo. Está lá publicado. Você pode encontrar também o artigo na minha página www.professorluisclaudio.com.br. Está embaixo. Um outro aspecto que eu abordo também na crônica publicada na última quinta-feira, no dia 7 de maio, diz respeito ao fato de Rodrigo Maia, o presidente da Câmara dos Deputados, ter um projeto de poder próprio. E com esse projeto de poder, para fazer valer esse projeto de poder, ele sabota o Brasil. E a maioria dos movimentos populares que estão ocorrendo hoje, diferente do que a mídia tenta fazer você acreditar, não é contra o Supremo Tribunal Federal, não é contra as instituições democráticas, não é contra a Câmara dos Deputados. É contra, sim, as pessoas que estão no Poder Judiciário, no Supremo Tribunal Federal, alguns ministros, e contra alguns deputados federais capitaneados por Rodrigo Maia, parlamentares capitaneados por Rodrigo Maia na Câmara Federal. Se você observar, não é legítimo, assim como você diz que não é legítimo o movimento, não é legítimo que ministros do Supremo Tribunal Federal busquem o protagonismo político, façam ativismo político, ativismo judicial, porque dessa forma, esses ministros estão sim enfraquecendo a democracia nesse país. Não é justo, não é legítimo que ministros tenham proximidades e amizades incestuosas com pessoas, na maioria políticos, envolvidos nos mais variados crimes, que deveriam estar presos. Mas, felizmente, até por conta de certas amizades, não estão. Não é legítimo que Rodrigo Maia trabalhe para derrubar um governo democraticamente eleito. Isso é um desrespeito à vontade popular, é um desrespeito à vontade democrática do povo, expressa nas eleições de 2018.
Rodrigo Maia tem um projeto de poder que pensa que o levará à presidência da República em 2022. Para isso, ele precisa derrubar o governo que aí está, ser o segundo ou o primeiro nome na sucessão presidencial, permanecer, se reeleger presidente da Câmara Federal em fevereiro de 2021, para que o seu projeto se realize a contento. E ele não tem medido esforços. Se vocês verificarem o tanto que ele tenta minar as ações do governo, eleito democraticamente, repito, analisem a quantidade de medidas provisórias que caducaram, medidas provisórias editadas pelo governo federal, a maioria em benefício de políticas públicas para melhorar as condições do país, para fazer com que o que foi prometido na campanha eleitoral seja efetivado e que, passado 45 dias, se não for levado à votação e que depende essa votação exclusivamente do presidente da Câmara, essas medidas caducam, perdem a validade. Ou o Rodrigo Maia leva a votação e trabalha para que sejam derrotadas. Isso tem ocorrido muito. Mas eu queria que vocês observassem que de tanto Bolsonaro fazer oposição ao Rodrigo Maia, de tanto Bolsonaro escancarar, colocar às claras a verdade sobre o Rodrigo Maia, sobre a sabotagem de Rodrigo Maia, de tanto repetir, começou a colar no Rodrigo Maia, começou a grudar. Ele fez Rodrigo Maia vestir um terno de velcro. Tudo que está sendo dito agora já começa a adesivar no terno de velcro de Rodrigo Maia. Começou a grudar tanto, o terno de Rodrigo Maia começou a ficar tão enfeitado com as tramóias, com a revelação das tramóias que ele vem fazendo contra o país, que muitos dos seus apoiadores estão se afastando. Começaram a não querer se aliar ou manter um alinhamento com aquele com tantos defeitos e com tantas mazelas. Isso já coloca em xeque, já coloca em dúvida o que era certo a reeleição de Rodrigo Maia para a Câmara Federal em 2021. Então as denúncias feitas por Bolsonaro, que estão sendo apoiadas inclusive por muitos dos manifestantes que vão às ruas, estão colando em Rodrigo Maia e minando as suas forças, o que é bom para o país. Se você não sabe, Rodrigo Maia também atende pela alcunha de Botafogo. Isso foi revelado durante as investigações da Lava Jato, com a delação premiada da Odebrecht, de profissionais da Odebrecht. Rodrigo Botafogo Maia. Esse é o homem que trama contra o país. Nós já vimos outros políticos vestirem o terno de velcro. Aqui no estado de Roraima nós temos um. É o caso do ex-senador Romero Jucá. Imbatível, inatingível. O senador Romero Jucá, de tanto que a oposição bateu, de tanto que a oposição trouxe à tona os seus atos, que começaram a grudar. Colocaram nele um terno de velcro. E nele começou a grudar todas as denúncias, todas as mazelas, os malfeitos que foram denunciados. Tanto minou suas forças que ele perdeu o mandato. E hoje, o terno de velcro continua vestindo o ex-senador. Se vocês não sabem, e aí todo mundo, isso é público, nas redes sociais corre há muito e a oposição faz questão de difundir, qualquer interrupção de energia elétrica no estado de Roraima, mesmo que programada, mesmo que por curto espaço de tempo, é atribuído ao ex-senador. Tudo gruda a partir do momento que se veste o terno de velcro. Meus amigos, essa era a mensagem. Eu continuo, como sempre, apostando no Brasil. Não aposto em políticos, eu aposto no Brasil. Eu aposto no melhor. Eu aposto que nós vamos sair de toda essa problemática. Presidente vai mudar, vamos ter eleições em 2022, se o povo for à vontade popular, se reelegerá. Mas a democracia tem que prevalecer. Nós não podemos cair na crença na crença do que a mídia tenta nos fazer acreditar. Observem bem, se você não está acreditando na verdade, na mentira vestida com as roupas da verdade. Grande abraço a todos e até a próxima sexta.